Bom dia! Louvado seja Deus por mais um dia e obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar aí acompanhando a nossa programação, onde Deus vai falar com você, onde Deus vai trazer um recado para o seu coração. Eu espero que você possa acolher essa mensagem e que ela seja bênção na sua vida. Hoje é terça-feira, dia 27 de novembro de 2018. Eu sou o Ney Santos e com alegria eu trago para você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Eu quero ler com você os versículos de 1 a 5. Aproveita que você está aí acompanhando essa programação. Aperta o like, dá um joinha. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilha esse link com mais pessoas. Deixe um comentário aqui. Vamos ler Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. A situação aqui é quando algumas pessoas estão à volta de Jesus, fazendo perguntas. E Jesus, sempre que ia responder uma pergunta, ele respondia com uma outra pergunta. Nessa situação, eles falam sobre um ato horrível que aconteceu, quando Pilatos, vendo alguns judeus oferecendo, alguns galileus, oferecendo sacrifício, Provavelmente eles haviam matado os animais, estavam sangrando e oferecendo o seu sacrifício no altar, e Pilatos, por maldade, mandou matar e misturar o sangue daqueles galileus com o sangue dos animais que estavam sendo oferecidos em sacrifícios. O povo viu aquilo e ficou horrorizado. E aí essas pessoas que viram aquilo vão perguntar para Jesus: por quê? E é interessante que a indagação deles é algo que permeia o imaginário humano desde muito tempo. Inclusive hoje, muitas pessoas têm sempre isso em mente quando vê alguém sofrendo alguma barbaridade. As pessoas já ficam se perguntando o que será que ele fez de errado? Ele deve ter feito alguma coisa de errado para poder merecer ou para poder sofrer essa situação, essa barbárie. É a mania que se tem de pensar que tudo que acontece precisa ter uma causa. Todo efeito precisa ter uma causa. Mas olha, aqui Jesus vem deixar muito, muito claro que o que aconteceu àqueles galileus aconteceu pela maldade de Pilatos e não porque eles eram mais pecadores do que os outros, porque eles eram gente da pior espécie. A maldade, ela às vezes atinge pessoas inocentes. Eu aposto que você que está me ouvindo agora deve conhecer pelo menos uma pessoa que foi vítima de maldade. Conhece ou não conhece? E sem merecer, não é? Então, essa narrativa que Jesus vem trazer para eles aqui, ela vem explicar que muitas coisas adversas ocorrem na vida das pessoas sem necessariamente elas terem feito por merecer. E ele vai além quando ele diz assim: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Porque aconteceu um outro fato também, foi um acidente na construção civil de uma torre. Essa torre desabou, caiu sobre 18 pessoas e as matou. E aí todo mundo que passava por ali provavelmente também ficava pensando: bem,
Eles morreram porque algum pecado eles estavam cometendo, Deus pesou a mão e eles morreram nesse acidente. Não, nada disso. Jesus diz: eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Será que Jesus está querendo dizer que todos vocês perecerão? Será que todos vocês também sofrerão um acidente e vão morrer? Será que todos vocês também vão ser vítimas da maldade de Pilatos? Não. Esse perecer aqui não é perecer de perder a vida humana, ter uma morte acidental ou natural. Esse perecer aqui é perder a salvação. É deixar de ter uma eternidade com Deus e ter uma eternidade de dor e sofrimento. Nessa narrativa nós observamos alguns pontos importantes. O primeiro ponto é para acabar com a crise dos que se culpam por um infortúnio, um acidente, uma perda, imaginando que se você sofreu aquele acidente ou se um parente teu sofreu aquilo, é porque você cometeu um pecado, é porque você fez isso, você fez aquilo. Quantas pessoas se culpam, vivem se martirizando porque algo de mal aconteceu e ela imagina que aquele mal só aconteceu porque ela era pior, ou porque ela estava em pecado, ou porque ela era mais culpada de um pecado. Quantas pessoas carregam uma culpa que não precisa ser carregada? Porque há infortúnios, há coisas que acontecem na vida das pessoas que não necessariamente são por culpa de alguém. Há muitos acidentes que acontecem e que não precisa ter um culpado por aquilo. Então essa palavra de Jesus vem para acabar com a crise dos que se culpam por situações as quais elas não são culpadas. É algo que tinha que acontecer e aconteceu. Então, se você é uma dessas pessoas, hoje é o dia de você tirar de si essa culpa. Sabe? Tira essa culpa. A segunda coisa, esse texto serve também para me colocar no meu devido lugar. Porque da mesma forma que tem pessoas que se culpam por uma maldade, algo que aconteceu com um parente, com ela mesma ou com alguém, da mesma forma que tem pessoas que vivem se martirizando, se culpando, tem outras que também se sentem privilegiados e às vezes dá lugar à soberba. Porque fica dizendo, bem, graças a Deus que eu sou essa pessoa correta e não sou como aquele desgraçado. Não. Esse texto de Jesus vem dizer para mim e para você que nenhum de nós pode se colocar num pedestal. Porque a principal lição do nosso Mestre Jesus é a humildade. E onde há humildade, não há espaço para esse sentimento de que você está tendo algo bom na sua vida porque você é uma pessoa muito correta, você é uma pessoa que faz tudo que Deus manda e então você é merecedor, merecedora de coisas boas. Tem muitos bons homens e mulheres de Deus que, a despeito de serem fiéis, a despeito de serem tementes a Deus e levar Deus a sério, às vezes sofrem barbaridades, às vezes são assaltados, às vezes tem um filho que sofre um acidente, às vezes tem um filho rebelde que se perde nas drogas, na prostituição. A despeito de ser um bom homem ou uma boa mulher de Deus, eles não estão livres de que seus filhos às vezes se percam. Por quê? Porque cada ser humano na terra é dono de si. Eu tenho que ensinar o meu filho, a minha filha, a andar no caminho do bem, mas a decisão de andar é dele. E há muitos pais que se matam, se martirizam também, imaginando que são responsáveis por tudo que acontece com seus filhos, e tem coisas que fogem ao nosso controle. Esse texto também serve para me alertar sobre a necessidade de estar preparado para o que me vier a acontecer. Sabe por quê? A palavra de Deus nos orienta sobre a brevidade e a fragilidade da vida. E quando eu entendo que a minha vida é breve e a minha vida pode ser muito frágil, como diz Tiago,
Vós sois como neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Ou seja, a qualquer momento nós podemos ser recolhidos. E sabendo disso, o melhor a fazer é se agarrar com Cristo e viver de forma intensa, para que se amanhã ou depois, seja por uma morte natural ou acidental, eu venha a ser recolhido, que eu seja recolhido para os braços de Deus. Que eu esteja nos braços de Jesus Cristo. E é para isso que eu quero orar agora, para que se nós tivermos que ser chamados agora, que nós possamos ir para os braços do nosso Senhor, porque lá é o lugar seguro. Querido Deus, Pai de bondade, graça e misericórdia, eu coloco a vida de cada um daqueles que me ouvem agora diante do Teu altar, apresentando essas vidas, clamando pela minha e pela deles, para que o Senhor nos leve para estar cada vez mais perto de Ti, que nós possamos ter Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, para que se a nossa vida tiver um ponto final em breve, nós possamos ter a segurança de estarmos nos braços de Jesus, para que nós possamos ter a segurança de ter a vida eterna e que assim nós possamos viver intensamente a nossa vida, fazendo o bem, fazendo com que pessoas sejam sempre abençoadas com a nossa presença, com o nosso viver, com a nossa oração. Ajuda-nos, ó Pai, a viver de forma maiúscula, ajuda-nos a ser bom, a não negar o perdão e também não deixar de perdoar e pedir perdão. Que o Senhor abençoe a cada uma das pessoas que me ouvem, que o Senhor estenda a Tua mão, abra os caminhos, abra portas, abra oportunidades na vida delas, restaura suas famílias, os seus relacionamentos, que o Senhor traga fartura e prosperidade para aqueles que estão atravessando crises, ó Pai, que o Senhor possa trazer a provisão, que o Senhor possa alcançar os filhos, aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão escravos dos vícios, dos pecados, que o Senhor possa libertá-los e que assim o nome de Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. Amém. Hoje eu tenho um vídeo de uma mensagem que me mandaram, linda essa mensagem. Eu queria muito que você ouvisse essa mensagem que fala sobre o nosso valor, o valor de cada pessoa. É uma mensagem curta, muito profunda e que eu recomendo que você veja agora. A nota de R$100. Veja essa mensagem. Que Deus te abençoe. Deixa um comentário aqui, dá o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe a palavra de Deus. E que Jesus te pague, que Jesus te recompense, que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Rei e Senhor Jesus. Amém.